Olá a todos. Neste episódio da Escola do Evangelho, vamos falar sobre um tema que, à primeira vista, até pode parecer uma caricatura. Pois, é verdade. Olá. Vamos olhar para a famosa narrativa bíblica do livro do Gênesis, ali no capítulo 25. Aquela história célebre, onde o direito de primogenitura é vendido, imaginem só, por um simples prato de lentilhas. Exato. É o famoso negócio entre os irmãos Esaú e Jacob. E o que temos em cima da mesa para a nossa análise profunda de hoje não é apenas a narrativa em si, mas uma série de apontamentos teológicos e de exegese bíblica. E o nosso grande objetivo, a nossa missão com esta exploração dos textos, é demonstrar que isto está longe, mas muito longe, de ser apenas uma lenda antiga sobre uma zanga de irmãos ou, sei lá, uma refeição no deserto. Sem dúvida. Os teólogos são muito claros a este respeito. Trata-se, no fundo, de um tratado espiritual e psicológico sobre a nossa condição, sobre como o ser humano tem esta tendência trágica para sacrificar realidades eternas no altar do imediatismo, não é? Do conforto do momento. É quase crónico na natureza humana. Mas, para percebermos a anatomia desta má decisão, temos de ir para o terreno. Temos de sentir a poeira do campo, por assim dizer. Ora bem, o cenário dita as regras aqui. Exatamente. As fontes descrevem Esaú como um caçador. Um homem forte, habituado ao esforço físico, a dominar a natureza. Mas num certo dia, ele regressa do campo completamente exausto. Está de rastos e cheio de fome. E é um momento de extrema vulnerabilidade, não é? Do outro lado temos Jacó, que ficou pelas tendas e está tranquilamente a preparar um guisado vermelho. O cheiro devia ser tentador para alguém a desfalecer, e Esaú pede comida. É então que Jacob lança aquela proposta que roça a chantagem. Comida em troca da primogenitura. E a resposta de Esaú é que é o ponto central. A exegese foca-se muito na frase exata dele. Ele diz, e cito, que me importa a mim o direito de primogenitura se estou a morrer de fome. Uau! Quer dizer, ele descarta a herança assim num estalar de dedos. Pois, e os apontamentos mostram que a verdadeira tragédia não foi ele ter fome. Ter fome é humano, é fisiológico. A tragédia foi deixar que essa necessidade momentânea usurpasse a bênção sagrada. Isto faz-me lembrar imediatamente de Sansão, no livro dos Juízes. Uhum, excelente paralelismo. Pois, porque Sansão passava a vida a demonstrar uma força física descomunal, capaz de derrubar as colunas de um templo ou de rasgar um leão ao meio, mas depois a verdadeira debilidade dele era a vontade. Perante a tentação de Dalila, ele cede. Exato. E aqui é o mesmo. Até que ponto a verdadeira vulnerabilidade de Esaú era a fome física? Ou será que já havia ali um vazio anterior no coração dele? Os teólogos respondem a isso de forma categórica. O cansaço e a forma funcionaram apenas como o gatilho. Apenas revelaram o que já lá estava. A arma já estava carregada, digamos assim. Precisamente. O verdadeiro problema de Esaú era a incapacidade de dizer não a si próprio. A tradição cristã ensina que o domínio próprio não começa na forma como dominamos o mundo exterior, mas como governamos o nosso coração. Claro. Sem essa guarda do coração, a pessoa acaba sempre por vender a sua dignidade. Esaú era forte por fora, mas espiritualmente muito frágil. Mas repara, se a decisão foi tomada assim, num momento de fraqueza quase delirante, o que acontece depois levanta ainda mais questões. Sim, a reação dele a seguir. Exato, porque o estômago fica cheio e as fontes focam-se no comportamento dele após a troca. É de uma frieza gélida. É pragmatismo puro. Os verbos que o autor sagrado usa são cortantes e muito rápidos. O texto diz apenas que ele comeu, bebeu, ergueu-se e partiu. Partiu. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Não houve um pingo de remorso imediato. Não houve luto. Apenas uma indiferença total perante o sagrado. É impressionante. Esta frieza lembra-me a atitude de Judas. Sim, sem dúvida. Quer dizer, Judas negocia a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. E o horror daquela transação não o atinge logo. Há uma frieza no momento da traição. Só muito mais tarde é que o peso da realidade lhe cai em cima, mas de forma desesperada. Pois é. E as nossas fontes explicam como é que a mente humana é tão facilmente enganada no momento. Os autores espirituais chamam a isto a ditadura do imediatismo ou do agora. A ditadura do imediatismo.
Faz sentido? A tentação opera distorcendo a realidade. Ela usa o presente como uma arma, exagera absurdamente o peso da dor ou do cansaço atual e, ao mesmo tempo, diminui o futuro a zero. Faz com que a promessa divina pareça uma ilusão e a sopa de lentilhas pareça a coisa mais importante do universo. Ou seja, a fome grita mais alto que a eternidade. Exato. Esaú torna-se assim o arquétipo de todo o indivíduo cuja impaciência e cujas emoções desgovernadas destroem o discernimento. Mas, espera. Nós sabemos que mais tarde ele chora. O Novo Testamento, nomeadamente a Carta aos Hebreus, fala desse momento. Fala, mas com uma distinção teológica muito profunda. Ora bem, O que dizem os comentadores sobre isso? Porque quem nos ouve pode pensar que ele se arrependeu. é aí que a língua grega nos ajuda imenso. Quando ele chora por ter perdido a bênção do pai Isaac, o texto diz que ele exibiu apenas remorso. A palavra grega é lupe. Lupa E o que significa exatamente nesse contexto? significa tristeza pelas consequências. Ele chorou pelos privilégios perdidos, pela riqueza, pelo poder que a primogenitura lhe dava. O que ele não exibiu foi metanoia. A verdadeira conversão. Isso mesmo. A mudança de coração. O arrependimento genuíno por ter ofendido o sagrado e a Deus. Ele só teve pena do prejuízo pessoal. Muito forte essa distinção. Ele lamentou a perda terrena, não a fratura espiritual. Completamente. Mas olha, se Esaú é o exemplo óbvio do que não devemos fazer, a postura de Jacob nesta narrativa também levanta problemas morais muito complexos, não achas? Sem dúvida. A exegese não esconde isso de todo. Porque, convenhamos, Jacob age de forma calculista. Ele é astuto. Ele vê o irmão a desfalecer e, em vez de ser misericordioso, decide explorar a fraqueza de Esaú. É puro oportunismo. Pois, mas ao mesmo tempo, a teologia diz-nos que Jacob representa a fé. Como é que isto se explica? Quer dizer, o oportunista que se aproveita do irmão cansado é o herói da fé? Parece uma contradição. Parece subverter completamente a ideia de que os patriarcas eram pessoas moralmente perfeitas. Mas é aí que os exegetas nos pedem para olhar mais fundo. A Bíblia não exige perfeição ética imediata para a eleição divina. O que ela exige é que não se banalize o sagrado. Percebo. O desejo pelo eterno. Exato. Jacob, com todos os seus defeitos, e ele vai sofrer as consequências dessa astúcia mais tarde na vida dele, ele valoriza a promessa. Ele pensa a longo prazo. Ele anseia desesperadamente pela aliança com Deus e pela linha messiânica de Abraão. Ele quer o céu, por assim dizer, mesmo usando métodos muito questionáveis na Terra. Enquanto Esaú tratava o sagrado como uma mercadoria vulgar, algo transacionável. É fascinante. E as fontes também sublinham um ponto teológico crucial aqui. O facto de Esaú desprezar a primogenitura não retirou valor à primogenitura em si. Nunca. O sagrado não perde o seu valor ontológico só porque é rejeitado. E isso leva-nos a refletir sobre um episódio do Antigo Testamento que ilustra bem isso. O banquete do rei Belsazar, no livro de Daniel. Sim, o uso dos cálices. Exatamente. Belsazar pega nos cálices de ouro sagrados que tinham sido roubados do templo de Jerusalém e usa-os para beber vinho numa festa profana, com as concubinas. Uma profanação total. Mas repara, os cálices não deixaram de ser sagrados por estarem a ser usados daquela forma. A santidade deles permanecia. A tragédia, o juízo de Deus que aparece escrito na parede naquela mesma noite, cai sobre o rei que não soube discernir o sagrado. É um exemplo perfeito. O valor da bênção não diminuiu. Como os santos e papas nos recordam tantas vezes, a palavra de Deus, a Eucaristia, os sacramentos têm um valor inestimável. Mesmo que o mundo moderno os trate com total indiferença. Exatamente. Mesmo que sejam desprezados, não perdem a sua essência. A alma de quem os despreza é que fica empobrecida. A tragédia é de quem vende o cálice sagrado por um momento de embriaguez. Ou por um prato de lentilhas. Mas isso traz-nos a uma questão muito prática. Como é que nós podemos evitar cair nesta mesma armadilha? As fontes dedicam uma seção inteira a isso, ao efeito dominó. O efeito dominó, porque a alienação de Esaú despojou toda a sua linhagem. E os teólogos avisam que o mal não começa logo com a grande queda. Começa com pequenas cedências. O famoso não faz mal só desta vez. Pois é, quando pensamos que uma pequena falha não tem impacto. Mas a tradição espiritual cristã exige vigilância.
Sobriedade. Jesus fala exatamente disto na parábola dos dois construtores, não é? Aquele que constrói a casa sobre a areia, a casa não desaba no primeiro dia de sol. Não, desaba quando vêm os ventos e as cheias, mas as fundações já estavam comprometidas há muito tempo. Claro, foi um processo lento de negligência. Mas o que me leva a perguntar, com base nos apontamentos, como é que uma pessoa trava a fundo no momento em que a tentação é fortíssima e o cérebro só pede alívio imediato? A grande arma, o antídoto que os autores espirituais referem, é a oração. Mas não como uma fórmula mágica. A oração como a respiração do discernimento. Hum. Como é que isso funciona na prática quando se está exausto? Santo Inácio de Loyola, nas suas regras de discernimento, tem um princípio de ouro que espalha exatamente isto. Ele diz que, em tempo de desolação espiritual, ou seja, quando estamos tristes, cansados, angustiados, nunca se deve fazer uma mudança. Nunca tomaram uma decisão definitiva no pico da emoção. Exato. Devemos manter os propósitos que tínhamos antes da desolação chegar. A oração retira-nos da urgência e liga-nos novamente ao eterno. Suspende a ditadura do relógio. Força-nos a dar um passo atrás e a olhar para Deus. E as fontes também falam de identificarmos o nosso próprio prato de lentilhas. Em qual é a nossa fraqueza particular? Porque pode não ser comida. Podemos pensar no desejo desenfreado de aprovação pública, como os fariseus que adoravam os primeiros lugares nas sinagogas e as saudações nas praças. Venderam a verdade por vaidade. O conforto fácil. Como o apóstolo Pedro, quando Jesus anuncia a cruz, Pedro tenta desviá-lo desse caminho. E Jesus tem de lhe dizer, para atrás de mim, Satanás. Porque Pedro estava a oferecer um atalho, um prato de lentilhas sem sofrimento, em vez do plano da salvação. E Pedro percebeu isso da pior forma, mas depois teve a metanoia que Esaú não teve. Exatamente, o arrependimento verdadeiro. Mas perante esta fragilidade humana, haverá alguém que tenha enfrentado esta exata privação física no deserto e saído vitorioso? As fontes guardam o melhor para o fim, o triunfo definitivo. A sobreposição dos cenários é de deixar qualquer um estupefacto. O paralelismo com Cristo no deserto. É o clímax desta reflexão. A plenitude da bênção não está em Jacob, com a sua astúcia, nem em Esaú, está no verdadeiro primogênito, que é Cristo. Jesus inverte a tragédia de Esaú por completo. Sim, ele vai para o deserto, passa 40 dias de jejum. Está com uma fome biológica extrema. Muito superior à fadiga de Esaú, que vinha de uma simples caçada. Sem comparação. E nesse pico absoluto de vulnerabilidade, o tentador aparece. E qual é a proposta? Transforma estas pedras em pão. Exatamente. O atalho do imediatismo, o alívio rápido. É impressionante. Os cenários são quase fotocópias um do outro. A fome devastadora, o deserto árido, a oferta de uma refeição imediata para aliviar a dor. Mas o desfecho vira a história humana do avesso. E o tentador ainda vai mais longe. Oferece reinos terrenos, glória imediata. Em troca de quê? Da adoração. Ou seja, vender a missão salvífica, a primogenitura divina, por poder instantâneo. E como é que Cristo responde? Com o eterno. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso. Os teólogos explicam que esta atitude de Cristo ensina-nos uma verdade inabalável. A fome passa, o medo passa, o desejo carnal passa, mas a eternidade e a vontade do Pai permanecem. Ele mantém o primado absoluto do espírito sobre a matéria. E é aí que reside a sua vitória e a fonte da nossa graça para resistir. O perfeito domínio de si. Uau! É uma viragem monumental na história da salvação. Cristo redime aquela fraqueza original. E amarramos assim esta nossa análise profunda, recordando a quem nos ouve a importância vital de não sacrificar o eterno pelo passageiro. Não é uma tarefa fácil, claro. Não de todo. E queria deixar um último pensamento, uma reflexão provocatória, baseada nestas fontes todas que acabamos de mergulhar. Força! Os textos sublinham que as decisões tomadas por um único indivíduo faminto no deserto alteraram irrevogavelmente o destino de toda a sua linhagem. E isto obriga-nos a uma reflexão muito desconcertante. Pois obriga. E se a escolha mais pequena e, aparentemente mais insignificante que faremos hoje perante um momento de simples cansaço cotidiano,
E se for exatamente esse o nosso prato de lentilhas? É uma perspectiva assustadora. Não é? Uma escolha que definirá não apenas o nosso legado espiritual imediato, mas a herança de gerações que nunca chegaremos a conhecer. Fica o desafio de olharmos para o nosso cansaço com olhos fixos no eterno. Obrigado a todos por nos acompanharem e até à próxima.